Então nós estamos fazendo a exposição, né, de Gênesis, né, 28, que é a fuga de Jacó, depois dele ter sido abençoado, né, por Isaac. E essa bênção não foi uma bênção tranquila, foi uma bênção muito tensa, porque foi uma bênção que teve astúcia, conflito, uma casa dividida, a mãe que tinha preferência por um filho, o pai que tinha preferência por outro, né? Mostrando muito claro como que é bom quando existe um acordo entre o marido e a esposa para o bem dos filhos. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Às vezes tem filhos que têm um pai excelente e tem uma mãe excelente, mas como o pai e a mãe, eles não combinam, e esse filho é fruto de uma árvore que é os dois juntos. Então a possibilidade desses filhos terem desafios na vida, terem dificuldade até de relacionar com o próprio Deus por conta dessa divisão, porque ele fica ali, bom, isso aqui eu peço para o papai, que vai dar certo, não, isso aqui eu peço para a mamãe. E não é essa a função dos filhos. A função dos filhos é o que? Juntar o pai e a mãe. Eles são fruto o quê? Um fruto de uma árvore que são o quê? Os dois. Não foi assim com Jacó e Esaú. E a história aqui que nós vamos estar continuando, vamos ver como é que Deus, Ele é o Senhor da história, como que nós, com os nossos próprios pensamentos, nós criamos muitas confusões, mas como que encontrando com Deus, existe o que? Uma possibilidade, né, de restauração, se nós ouvirmos, né, se nós entendermos diante de quem que nós estamos. Então, versículo 10 do capítulo 28 diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, passou ali a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Então, um cara cansado, né? Sem muito recurso, porque não é comum você ver uma pessoa pegar uma pedra para fazer de pedra travesseiro, mas é o recurso que ele tinha, né? E ele não estava aqui num hotel 5 estrelas, mas estava aqui num hotel todas as estrelas, né? Porque ele ia dormir a céu aberto, né? E ele estava numa região de deserto, e no deserto a umidade é muito pequena, e se a umidade é muito pequena, você pode ver bem mais estrelas. E ele pegou umas pedras, deitou ali mesmo para dormir, e ele estava tão exausto, né, que sonhou. E olha o sonho de Jacó: eis que estava à porta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde você quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Então, esse fujão, né? Ele deita, né? E está exausto. E quando ele deita, ele sonha. Normalmente hoje Deus fala conosco não é através de sonhos, Deus fala conosco através da sua palavra. O Jacó não tinha a palavra de Deus. Nós estamos num tempo em que acontecia aquilo que é chamado de epifanias, que era o aparecimento de Deus, né? Deus aparecia e falava, como apareceu com Abraão, né? Como apareceu várias vezes na história, porque ainda nós não temos o que?
a Bíblia escrita. A Bíblia vai começar a ser escrita bem lá na frente, né, onde o Deus vai zelando disso, né, provavelmente os estudiosos acham, crer, que o primeiro que escreveu a Bíblia foi o Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele que escreveu essa história. Aí a pergunta que a gente tem é: como é que Moisés escreveu se ele não presenciou? Hoje nós não contamos muitas histórias, mas no tempo que não tinha escrita, que não tinha celular, que não tinha televisão, né, no tempo lá atrás, as pessoas tinham algo fantástico, que era a tradição oral. Então os pais contavam histórias para os filhos, da família, de como é que era. Então na cabeça dos povos daquele tempo era muito forte tudo que tinha acontecido, que eles sabiam. Hoje tem tanta informação à nossa volta que nós não sabemos muito. Sabemos quem é o nosso pai, a nossa mãe, às vezes conhecemos os nossos avós paternos e maternos, talvez não, né? Quando chega no bisavô já quase ninguém conhece. Hoje nós temos quantidade de informações, mas não temos qualidade dela. E você vai ver na Bíblia, por exemplo, que Jesus Cristo, ele soube de todos os antecedentes, vamos dizer assim, se fossem humanos, desde Adão. A gente não sabe disso. Por quê? Porque era assim que acontecia até então, era tradição oral. Então, o que o filho sabia? Era estimulado que o pai falasse para o filho, contasse para o filho, ensinasse o filho, tivesse tempo, né, o pai com o filho. Então a família tinha esse ambiente. E uma coisa que os nossos filhos, né, para Isabela, né, era bom dela escutar histórias, porque durante muito tempo, como ela não vai saber ler, o que ela vai guardar? Aquilo que ela escutou. E quanto melhor for o que ela escutar, melhor vai ser a estrutura que ela vai ter, para a vida dela. Porque os princípios, os valores de uma criança são feitas nesse tempo, onde eles estão praticamente totalmente dependentes dos pais. A gente vê que as crianças, elas observam e elas procuram repetir aquilo que vê os pais fazer. Então a criança que vive num ambiente onde existe o temor de Deus, onde existe paz, onde existe bom relacionamento, onde existe amabilidade, gentileza, onde existe disciplina, onde isso é uma riqueza para essa criança. Porque vai chegar um momento em que a criança vai tomar suas próprias decisões. Hoje não toma, a Isabela não toma. Hoje ela come na hora que dão para ela, o que dão para ela, ela veste a roupinha que coloca nela, né, e ela vai para onde, né, os pais a levam. Mas vai chegar um tempo que a Isabela vai ter as suas próprias vontades, vai tomar as suas decisões. Então é muito importante ela ter tanta segurança para que essa comunhão ela se perpetue, para que a família seja né? Então, no caso aqui, nós estamos numa situação que não aconteceu bem assim, embora fosse uma família de um patriarca. Nós estamos aqui com Jacó fugindo. O que ele pensa de casa? Bom, na minha casa meu pai gostava do meu irmão, a minha mãe gostava de mim. Como tinha a bênção, né, eu e minha mãe nós montamos uma gangue, né, e conseguimos a bênção. Só que meu irmão achou ruim. Meu pai, realmente ele teme a Deus, porque ele não voltou atrás, não teve briga, né? Ele me abençoou, estou indo fazer o que meu pai me orientou. Então isso é que estava na cabeça desse Jacó. Só que na hora que ele deita no deserto, na hora que ele põe a sua cabeça no travesseiro, que era uma pedra, aí ele tem um sonho. Ele não tem a palavra de Deus, não tem a Bíblia, não tem ninguém, mas Deus dá um sonho para ele. E ele vê uma escada, e vê que nessa escada, que mostra 2 patamares, havia anjos que desciam e que subiam. Então, ele via que haviam, embora o céu e a terra não fossem o mesmo lugar, a terra não estava à sua própria mercê.
porque havia uma escada que atingia o céu. Homens não subiam e desciam, mas os anjos subiam e desciam. E Deus estava perto do Jacó e falou: olha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Ou seja, Deus faz uma vinculação muito forte dele, o quê? Com o avô dele, chamando o avô dele de pai. E Deus de Isaac, e aqui ele não fala assim de Isaac como pai, o Jacó sabia que Isaac era o pai dele. Mas o que Deus estava falando, olha o seguinte: você vem de uma herança, né? A terra em que você está deitado, eu vou dar a você e vou dar a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, e você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que lhe prometi. Ora, pela história, era da gente esperar que Deus ia aparecer e dar uma bronca no Jacó. Falar assim: Jacó, você é um cara errado, você é um cara desorientado. Mas Deus não faz isso. Deus dá a Jacó o quê? A visão de uma identidade. E identidade de que ele tem um Deus e que Deus vai fazer o quê? Coisas na vida dele, que não é uma coisa que ele está assim à solta, mas que Deus vai cumprir promessas na vida dele. Quando Jacó despertou do sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Ele pensava que ele estava sozinho, mas ele não estava sozinho, como nenhum de nós aqui estamos sozinhos. Nem o pastor Mário, nem a Mona Lisa, nem o Wesley, nem o Davi, nem a Sueli, nem o Eduardo, nem a Isabela, nem o Flávio, nem o Lucas, nem eu. Ninguém de nós estamos sozinhos. Pode ser que nós não sabemos que Deus está conosco, mas Deus está conosco porque Ele está o quê? Em todos os lugares. E aí o Jacó, ele completa: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Ele não consegue entrar nos céus, mas ele vê que existe uma ligação entre a terra e os céus. E existe um Deus que é o Deus do céu e da terra. O Senhor formou os céus e a terra, criou os céus e a terra é do Senhor, embora não pareça. Os acontecimentos, eles se dão, e aparentemente os protagonistas dos acontecimentos são os homens. Mas na hora que acaba toda a presepada que nós podemos fazer, todas as nossas articulações, na verdade, o Eterno, ele está presente. E foi isso que o Jacó entendeu ali. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela, ele derramou azeite. E ao lugar, cidade, antes que se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, se me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em casa em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. É a primeira vez que dízimo aparece na Bíblia, né? E não aparece por uma ordem de Deus, mas de um voto do Jacó. E ele, o que ele faz? Ele, diante daquela visão que ele teve, de uma escada onde os anjos sobem e descem, do Deus que está ali e se apresenta para ele e fala que vai conduzir a vida dele, um Deus que, ao invés de jogar na cara dele os pecados que ele tinha para trás, Deus se apresenta para ele. Ele pega do recurso que ele tem ali, a pedra que ele usou para travesseiro, coloca ela em pé, né? Vai e joga
sobre essa terra azeite que certamente ele levava consigo. E ele vai e chama aquele lugar de Betel, né? Quer dizer, a casa de Deus. E ali ele vai, faz um compromisso dele com Deus. E o compromisso dele é muito simples. Primeiro ele dá muitas condições para Deus, né? Você tem de cuidar de mim, você tem de dar comida, você tem de me dar roupa, né? Você tem de me conduzir, você tem de fazer isso. O Jacó não era fácil, não. Então ele falou assim, se eu voltar em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, o Senhor cuida de mim e eu sou do Senhor. E Deus já tinha falado que ia cuidar dele, mas parece que o Jacó ele tem uma mania de querer ele dar a última palavra, né? Ele falar como é que vai ser ou deixar de ser. Se o Senhor, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou cuidar, vou dar isso, dar isso. Na hora que ele vai, ele fala assim, se o Senhor fizer isso, eu darei o dízimo, né, de tudo. Você vê que o Jacó realmente ele não é fácil, né? Tipo assim, o Senhor faz tudo para mim que eu te dou 10%. Olha que cara. Olha, mas é ele. E talvez nós somos de uma maneira ou de outra. Porque ninguém dá para Deus 10%. Ou nós somos de Deus, porque na realidade nós somos. É Ele que nos fez, é Ele que chamou a existência e é Ele que nos conduz. Então, essa aqui é a parte, né, da história do Jacó e que é muito importante para nós, para mostrar que não existe varinha de condão no reino de Deus, não existe pó de mágica, não é um feitiço que acontece que a pessoa de repente ela se transforma, não, é um processo de encontro com Deus, de ouvir a Deus, de conhecer a Deus, de ter relacionamento com Deus. E nesse encontro, nessa educação, vai depender muito como é que nós nos portamos diante da palavra e dos ensinamentos de Deus. Ninguém aprende instantaneamente. Para você formar um engenheiro é um processo longo. Para você formar um médico é um processo longo. Para você se tornar um negociante experiente é um processo longo de aprendizado. Engenheiro, médico, negociante, o que for, tudo isso só serve para essa vida. Agora, para a gente se tornar um filho de Deus, educado por Deus, que conhece a Deus e que pode servir a Deus aqui, seja como engenheiro, seja como militar, seja como pessoal que trabalha na área da saúde ou nas ciências sociais ou onde quer que nós trabalhamos, isso não é o mais importante, porque isso tudo é temporário. O mais importante é se os princípios de Deus eles entram no nosso coração de maneira que nós nos tornamos o quê? Semelhantes a Jesus, pessoas que estão o quê? Espalhando, trabalhando na implantação do reino de Deus em todas as áreas da sociedade. Então Deus aqui começa um relacionamento com Jacó. Não tinha jeito do cara ser mais bagunçado. Então se ele faz isso com Jacó, ele pode fazer isso comigo, com você, com qualquer uma pessoa, desde que a pessoa reconheça Deus no seu caminho. Amém? E você que está acompanhando o nosso canal aqui, eu agradeço muito, né, a sua audiência. E peço que você curta, que você faça comentário. Os seus comentários são muito importantes para nós. A maneira como você está assistindo, a maneira que você está vendo aquilo que está sendo compartilhado, nos ajuda muitíssimo. E também que você compartilhe, né, esse vídeo com as pessoas do seu relacionamento. Nós estamos vivendo num tempo em que nós carecemos de conhecer a palavra de Deus muito. Às vezes não é bem a palavra de Deus que nós temos ouvido. Nós temos ouvido muitas pregações, às vezes parece aquelas comidas, vamos dizer, industrializadas, às vezes até com esteroides, anabolizantes, que aparentemente traz grandes resultados. Mas a comida boa, que traz saúde para as nossas vidas,
é a palavra tal como Deus falou e revelou nas suas Sagradas Escrituras. Por isso, conheça sua Bíblia, né? Conheça sua fé. Que Deus possa abençoar você, sua casa. Até uma próxima oportunidade.